Vamos falar sobre essa edição aqui, Medo Clássico Volume 1. É uma coleção da editora Darkside, das obras completas de ficção do Howard Philip Lovecraft, conhecido como Lovecraft, Medo Clássico Volume 1. A gente vai falar em detalhes o que eu achei do livro, da diagramação, dos contos que eles escolheram. Tem o volume 2 também, que a gente vai falar depois num próximo vídeo. Essa aqui é a edição completa em inglês, a ficção completa de Lovecraft. Isso aqui, mas depois num outro vídeo eu falo dela. Hoje vamos falar sobre Medo Clássico Volume 1 da Darkside. Para quem tiver interesse, gostar do livro, vou deixar um link na descrição aí por R$40 na Amazon. Primeira coisa, edição em capa dura, com essa lombada verde aqui. E, raríssimo hoje em dia, um marca-texto com essa fita aqui. Estilo Bíblia. Aqui essa versão King James de estudo. Também tem esses marcadores com fita. Vou colocá-la aqui de lado. Voltando aqui então, capa dura, com essa imitação de um mural aqui e tal, e atrás a foto do Philip Lovecraft. Na lombada tem o título, daí você abre, aqui na contracapa tem essas marcações a lápis, a caneta aqui, e você vê que é um datilografado. Isso aqui são anotações do próprio Lovecraft que eles juntaram para fazer esse mural. Você vê a arte gráfica aqui, incrível. Tradução razoável. Walter Pax, tradutor. Gostei da tradução. Eu andei conferindo par a par com o original alguns dos contos. Uma tradução fiel, sem muita lacração, sem muita esquerdice e tal, só nas notas de rodapé que tem uma coisa ou outra, assim, mais militância e tal, mas em geral, fiel ao que é mesmo, um escritor do começo do século XX. Ele, se eu não me engano, aqui tem a data, Dagon é o primeiro, ou Dagon, o primeiro conto. Bom, aqui tem a data, isso aqui eu quero mostrar para os senhores, que interessante. Bom, a diagramação legal, dá para ler. A história do Necronômico é um pequeno ensaio ficcional, absolutamente legível. Olha a qualidade, antes de cada conto tem uma ilustração, tal, que esse aqui seria representando o Dagon. Daí que você tem aqui, ó, quando foi a primeira publicação, 1919. Depois teve The Vagrant, e depois em 1923 Weird Tales. Quer dizer que a primeira vez que apareceu foi numa revista chamada The Vagrant, e de novo republicado em 1923. Só para... Howard Philip Lovecraft nasceu em 1890. Então, portanto, ele tinha 33 anos na segunda publicação. E ele faleceu em 37, morreu em 37 aos 46 anos de idade, morreu super jovem. Então, qual que é a desse escritor aqui, Lovecraft? Lovecraft é um dos mais importantes escritores de horror da história. Quando ele era vivo, ele era considerado um escritor meio trash, assim, os livrinhos dele, os contos dele apareciam em livrinhos de baixo custo, mais pra molecada ler, revistas assim, pulp, que eles falavam e tal. Viveu e morreu na pobreza, mas tem uma obra absolutamente extensa. Olha a quantidade de... Vamos ver quantas páginas tem aqui, acho que é 300, alguma coisa assim. Esse aqui são extras, vocês estão vendo, são 400 páginas, são mais 400 no volume 2, 800 páginas de contos, todos de horror, sempre horror. Dagon, ou Dagon, para quem é cristão, como eu,
sabe muito bem quem é Dagon. Dagon era uma divindade adorada pelos filisteus. Divindade adorada pelos filisteus. No conto do Lovecraft, ele aparece como um deus com D minúsculo, um dos deuses antigos que estavam aprisionados e tal. Que é muito interessante, porque segundo o que os cristãos acreditam, os judeus acreditam, Dagon era uma das criaturas que nasceram da miscigenação entre os anjos caídos, os Watchers, e animais, no caso peixes. Então Dagon era uma monstruosidade, que ele era filho de um anjo com um peixe. E um detalhe interessante é que no livro de Enoque, uma das penalidades na sentença para os anjos caídos, para os Watchers, os vigias, os 200 vigias que desceram à terra para procriar com as criaturas de Deus, com os homens e as mulheres e os animais, foi que os filhos deles não seriam eternos, eles viveriam 400 anos, perdão. A sentença é que eles viveriam somente 400 anos, e por serem filhos de anjos, eles tinham a esperança de viver eternamente. Então, supondo que eu obviamente suponho, por sou cristão, que realmente essa narrativa do livro de Enoque é correta, então Dagon viveu 400 anos, morreu e se tornou um demônio. Então, o que os filisteus adoravam era um demônio, um filho de anjo com um animal, no caso, não com uma mulher, um peixe, e que morreu. E como os filhos de anjos não tinham para onde ir, porque eles não foram criados por Deus, eles não podiam nem para o céu nem para o inferno. Então, eles vagavam por aí, e assim surgiram os demônios. E Dagon era um destes e era adorado pelos filisteus. Esse é um conto bem curtinho, que começa a introdução das ideias da mitologia do Howard Philip Lovecraft, que muita gente pensa, ele criou tudo. Não, ele não criou, ele se baseou nas tradições judaicas e cristãs e tal, do que seriam os deuses pagãos e tudo mais. O segundo conto, A Cidade Sem Nome, vai para essa linha, mas mais aprofundando tal, o folclore, o arcabouço de lendas, de criaturas e tal. Lembrando que um conto não tem ligação com o outro, são contos absolutamente individuais. Eu estou mostrando aqui para os senhores verem a qualidade, o requinte dessa edição. Por R$40 é algo que eu nunca vi na minha vida. Capa dura e é fantástico. É algo assim, desde que você gosta de horror, é algo imperdível, muito bom. Herbert West Reanimator é o mais famoso, um dos mais famosos, além do Cthulhu, dos contos criados pelo Lovecraft, por causa das 4 adaptações para o cinema dos filmes da série Reanimator, do Jeffrey Combs no papel do Herbert West. Acho que tem 3 ou 4 filmes com Jeffrey Combs e uma refilmagem espanhola, parece que não tem tanta qualidade. Mas do que se trata? O Herbert West é um médico, um jovem médico que tem obsessão por trazer de volta à vida animais, pessoas. Ele gostaria de curar a morte. Ele gostaria de curar a morte. Então, ele começa a fazer experimentos terríveis com animais, gatos e tal, roubando corpos de necrotérios, etc. E desenvolve um soro para trazer de volta à vida essas criaturas e até cadáveres, seres humanos e tal. Como essas criaturas voltam sem alma, elas voltam monstruosas e gritando, querendo violência, etc. Que é interessante a dicotomia entre, que nessa época, já em 1922, a primeira publicação, e depois 42, 43, já depois de morto, depois que o Lovecraft tinha morrido, uma republicação, mas a dicotomia entre a visão mecanicista do mundo que o Herbert West tem, que ele não acredita em alma, nada, e
o confronto dele com a realidade, que a morte não é um fenômeno tão somente físico. E ele, durante todas... São um conjunto de várias histórias interligadas, sempre do Herbert West, do assistente dele e tal, as aventurinhas deles tentando fazer esse empreendimento de Frankenstein com esteroides aqui, e sempre se dando muito mal. Tá? Ainda posso ver Herbert West sobre a sinistra luz elétrica enquanto injetava seu soro reanimador no braço do corpo decapitado. Não consigo descrever a cena, eu desmaiaria se eu tentasse, pois só pode haver loucura em uma sala repleta de coisas sepulcrais classificadas com sangue e menores detritos humanos quase à altura dos calcanhares. Um detalhe que quem já leu Lovecraft é uma constante nos contos dele, que ele sempre usa essa ferramenta de que o personagem diz, não ouso descrever o que vi, não ouso falar o horror que vi naquela sala, sempre deixando o máximo possível para a imaginação do leitor. E ele sempre usa essa ferramenta de que o personagem está tão apavorado com o que ele vê que ele não ousa descrever. Acaba deixando o trabalho para nós. Eu acho fantástico isso. Depoimento de Randolph Carter. Óbvio que eu não vou fazer spoiler de tudo, aqui eu estou dando uma geral, mas só para os senhores verem que cada conto, com esse carinho, com esse cuidado, com ilustrações, o Chamado de Cthulhu é o mais famoso de todos. Foi o Lovecraft que criou essa criatura Cthulhu, que seria uma espécie de Dagon, um Dagon em esteroides. Seria uma espécie de Nephilim também, de uma monstruosidade com um deus com D minúsculo, uma divindade menor, criada por abominações pré-diluvianas, mas criada 100% pelo Lovecraft. Não é algo que ele tirou das divindades dos palestinos, nem nada disso. Eu já li praticamente todos os livros na edição todos os contos na edição em inglês, mas agora aqui nessa releitura eu estou nas Montanhas da Loucura, que se passa... É um dos mais legais. Esse aqui é mais longo, mais complexo, tá? São vários contos, alguns poderiam ser um livro individual, alguns já foram editados como livro individual, são bem extensos, esse aqui é um deles. Montanhas da Loucura se passa numa expedição à Antártida, e daí cientistas tal, lá, e eles descobrem coisas, esse tipo de coisa. Então, essa aqui é a edição... vamos dar uma olhada nos outros contos para ver se tem algum que vale a pena comentar alguma coisa. E depois, no próximo livro, eu faço a edição 2, o que tem também é R$40 na Amazon e tal. O link vai estar na descrição. Então, nessa edição, os senhores têm Dagon, que é um conto bem curto, de 10 páginas. Depois os senhores têm A Cidade Sem Nome. Se passa numa cidade do Oriente Médio, assim, cheia de mistérios, etc. Herbert West Reanimator, como eu falei, é um dos meus favoritos, que tem 40 páginas. Depoimento de Randolph Carter, também indo nessa linha, de 91 até 103. O Cão de Caça, Chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, que se passa na Antártida. A Sombra Vinda do Tempo. E, por último, a história do Necronomicon. Necronomicon, toda a mitologia do Lovecraft gira em torno desse livro misterioso chamado Necronomicon e tal, que ele também criou. É fictício, mas seria uma espécie de livro de mistérios terríveis e tal. Muitos filmes, por exemplo, Evil Dead, a Morte do Demônio, A Noite Alucinante, giram em torno desse Necronômico, aqui página 363. Aqui no final tem anotações do próprio Lovecraft, muito interessante, ele montando os contos dele e tal. Tem inclusive ilustrações aqui, deixa eu ver se eu acho alguma, que ele próprio estava rabiscando. Ele começou, aqui ele datilografando os primeiros contos. Tem aqui, se eu não me engano, uma parte que ele começa a ilustrar, ele escreve, tá vendo? Ele desenhando um monstro aqui e tal. 363. Fantástico.
363, 35 alguma coisa. Necronômico é um conto bem curtinho aqui, quer ver? 355, 359. A história do Necronômico. Tudo com essas ilustrações. É óbvio que os senhores têm que gostar de horror, senão não faz o menor sentido. Daí no final tem uns extras, assim, aqui, tipo uns ensaios, comparando Edgar Allan Poe com Lovecraft. Umas observações sobre a vida dele em Providence, nos Estados Unidos, e daí aquelas anotações que eu falei para os senhores. Essa é a edição volume 1, como que chama mesmo? Medo Clássico, volume 1, Howard Philip Lovecraft, e tem a edição 2. Então esses são os contos dessa edição. Os senhores têm 9 contos. Tem maiores, como Na Montanha da Loucura e tal, e o Herbert West, tem outros menores. O Chamado de Cthulhu também é longuinho. E no próximo vídeo a gente fala sobre o volume 2. Lembrando que eu falei para os senhores no outro vídeo, eu acho que ler ficção é uma ferramenta interessante para quando a gente está meio sem esperança da vida real, meio esperança sobre o futuro, meio sem muita perspectiva das coisas darem certo. Os senhores sabem o que está na iminência de acontecer no Brasil. Além de fazer esportes e orar e ler a Bíblia, uma das coisas que tem me trazido algum consolo é ler ficção, para esquecer, entrar para um outro mundo e esquecer. Por que não ver um filme? É que quando eu estou lendo, quando nós estamos lendo, nós criamos aqueles mundos na nossa mente. Quando você está vendo um filme, você está simplesmente se alimentando dos sons e das imagens que os produtores criaram, os atores, etc. Então, a leitura, ela tem essa capacidade de empregar o nosso cérebro, de levar o nosso cérebro para os lugares que nós mesmos criamos. Eu posso imaginar os personagens como eu quiser, as cenas, etc. Então, ao mesmo tempo que eu estou lendo. Então, ao mesmo tempo que eu estou sendo guiado por algo que o autor escreveu, eu estou criando uma boa parte da história na minha mente. Então eu estou fazendo um processo de criação. E esse conforto da inutilidade, do lazer, do entretenimento, é algo que na minha forma de ver, só a ficção traz. Se a gente for ler, sei lá, um livro qualquer que não seja ficção, um livro sobre investimentos, ou sei lá, artigos do Olavo de Carvalho, tá, é tudo muito bom, mas só que você não vai estar relaxando, você vai estar de certa forma relaxando, mas você não vai estar desligando a sua mente do mundo real. E às vezes, quando as coisas estão muito complicadas, quando a esperança nunca morre, enquanto a gente estiver vivo, a gente sempre vai estar orando, pedindo para Deus, implorando ajuda, implorando que Ele salve o país, etc. Mas tem horas que você precisa desligar um pouco. Então, o que tem me ajudado é isso. Mas eu tenho essa questão de que eu gosto muito de horror. Quem não gosta de horror seria interessante ler um outro livro qualquer. Eu mostrei no vídeo anterior Duna, que é um livro de ficção científica. E eu vou continuar mostrando outros livros que eu estou lendo. Não estou lendo só ficção, mas vamos continuar e a gente vai falando o que for possível, o que não for muito arriscado falar. E vamos ver no que dá, para onde vamos. Vamos nos falando. É isso e até a próxima.